Fala, comando! Vamos iniciar aqui o nosso capítulo 3 da análise do livro do Almirante McHaven, né? William McHaven, Liderar é simples, mas não é fácil. E eu sempre esqueço aqui de falar, então me ajuda aí, se inscreve no canal, né? Dá um like aí no vídeo, porque ajuda a gente a espalhar e realmente continuar fazendo esse tipo de conteúdo sobre liderança, sobre comando, sobre tropa, né? Se vocês gostam disso aí, me ajuda bastante. E esse capítulo 3, pessoal, é um capítulo que eu particularmente gosto muito, né? Fala o seguinte: quando no comando, comande. Ele começa com a frase da Marie Curie: a vida não é fácil para ninguém, mas e daí? Devemos preservar e, acima de tudo, confiar em nós mesmos. Devemos acreditar que temos dom para alguma coisa e que essa coisa deve ser alcançada. Bom, ele inicia com uma história longa aqui, mas eu queria resumir com uma história particular minha. Muita gente sabe aí, eu tive a oportunidade de comandar as operações de busca e resgate em Mariana e Brumadinho. Até escrevi um livro, alguns livros sobre isso, né? O de Mariana está aqui do lado. Vou pegar aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, Além da Lama, um livro, cara, fenomenal. E dentro dessas ações, um determinado momento lá de uma dessas ações, eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Quando a gente conseguiu evacuar uma das cidades antes da lama chegar, eu tive que retornar à cidade de Bento Rodrigues. E essa cidade a gente tinha um alerta de que uma outra barragem, 10 vezes maior do que a primeira, iria romper. A barragem de Germano rompeu e a barragem de Fundão rompeu e desestabilizou a barragem de Germano, que era 10 vezes maior. E se essa barragem rompesse, ela ia matar todo mundo. E eu estava na cidade de Bento Rodrigues, na cidade de Bento Rodrigues não tinha para onde a gente sair, não tinha para onde a gente tirar as pessoas, não tinha como tirar de helicóptero, já tinha dado o pôr do sol, o helicóptero ele só consegue voar até determinado horário, porque senão o risco de você atingir uma fiação de alta tensão, de você pegar um urubu, atingir a hélice é muito grande e corre risco, né? A gente fala que chama curva do homem morto, quando os riscos da operação eles são maiores do que o benefício. E aí eu decidi ficar nessa cidade para tentar tirar mais de 500 pessoas antes que a outra barragem rompesse. E nessa hora, um dos militares estava comigo, o subtenente Ferreira, falou assim: capitão, eu era tenente, desculpa, tenente, o que nós vamos fazer? E eu não sabia o que a gente ia fazer. Eu não sabia, eu não tinha resposta. Eu não fazia a mínima ideia de como que a gente ia tirar aquelas pessoas antes que a barragem rompesse. Realmente eu não sabia. E eu fui muito sincero ali, porque o que eu entendi naquele momento é que eu tinha que tomar uma decisão. Eu, enquanto comandante, o maior grau hierárquico ali, eu tinha que tomar essa decisão. Eu poderia muito bem, né? Eu tinha recebido uma ordem, na verdade, de entrar no helicóptero e voltar para Belo Horizonte. Eu já tinha desobedecido essa ordem. Porque eu não ia deixar aquelas pessoas lá, eu não ia deixar a minha tropa lá. Eu já tinha recebido essa ordem e, teoricamente, eu deveria cumprir, que era uma ordem legal, né? Autoridade competente. Mas eu decidi descumprir, entre aspas, essa ordem, exatamente pelo fato de eu estava em campo, eu sabia o que estava acontecendo. E eu precisava de ajudar aquelas pessoas. E naquela hora eu tive que tomar a decisão, eu tive que comandar. E esse fato, né, de quando no comando comande, é muito daquela história de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quem que fala isso? Não vem me falar que é o Homem-Aranha e o Tio Ben, não, pelo amor de Deus. Quem fala isso é Voltaire. Voltaire fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, naquele momento, eu precisava de fazer algo. Eu precisava de comandar, eu precisava de dar ordem. E muitas vezes, não é só dar ordem, vocês vão ficar. É você tomar a decisão para que as outras pessoas decidam também. O helicóptero ainda estava sobrevoando e eu virei e falei assim: olha, gente, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ficar e eu vou dar um jeito de tirar todo mundo daqui. E quando eu falei isso, um a um dos militares decidiram ficar lá. Falaram: não, se o senhor vai ficar, todo mundo vai ficar. Eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar. E um a um deles foram dizendo que eles iriam ficar. E naquela hora eu senti o peso de você ter que tomar uma decisão, de tomar decisões difíceis. E a gente vai errar. A gente, enquanto comandante, a gente, enquanto líder, enquanto chefe, a gente
vai tomar decisões erradas. Mas as nossas decisões, por mais que elas sejam erradas, elas têm que ser erradas tentando acertar. E aí o McHenry, ele vira e fala que quem falou isso foi um almirante chamado Nimitz, e ele fala assim, ó, ele entendeu que é esperado dos comandantes que tomem a decisão difícil, que ajam com propósito, que sejam confiantes e liderem tomando a dianteira, que aceitem o desafio e se preparem para as águas turbulentas que virão. Comandantes devem comandar a situação, comandar as tropas, comandar seus medos, assumir o comando. Então é isso que é esperado de um líder, de ter coragem moral para tomar decisões difíceis. Esse é o seu papel. Tomar decisões difíceis é o seu papel, é comandar, mesmo que você erre. Mas alguém tem que assumir esse comando. E uma coisa que eu falo muito nos cursos de liderança é, na ausência de liderança, lidere. Se quem não está tomando a decisão e alguém assume essa liderança, toma a decisão, bate no peito e assume esse comportamento de talvez assessorar e tomar a decisão. E ele completa que num diálogo, né, com o Nimitz, ele fala o seguinte: um dia, ele começou, alguns de vocês podem ter a sorte de comandar. Talvez comandem um navio, um submarino ou um esquadrão. E se esse dia chegar, vocês descobrirão que comandar é o momento mais recompensador, mas também o mais desafiador. Nunca se esqueçam que, como comandante, é esperado que vocês liderem. Se forem escolhidos para o trabalho, aceitem com humildade, mas também reconheçam o fato de que vocês são bons. Caso contrário, não estariam comandando. E é algo, pessoal, que a gente tem que entender que eu já vi isso acontecendo, tá? Eu já vi tropa tirando comandante. Eu já vi tropa, soldado, cabo, as pessoas que, vamos dizer assim, o nível, primeiro grau hierárquico ali, tirando comandantes do comando. Porque eles não aceitavam ser comandados por covardes, por pessoas que não assumiam esses riscos. Então, se você está no comando ainda, é porque a sua tropa ainda te aceita. Porque muitas vezes, quando líderes caem, eles caem por conta da tropa, não é por conta de cima para baixo. Na verdade, é porque muitas vezes a pessoa que está abaixo de você, os seus liderados, não te aceitam como comandante. E tem uma parte aqui muito legal que ele fala o seguinte: ser líder é difícil. Seja você CEO, almirante, presidente, diretor de um escritório de 2 pessoas. Como líder, é necessário sempre aparentar estar no comando, mesmo nos dias em que você estiver sob pressão. Você deve ser confiante, deve ser firme, você deve estar contente, deve sorrir, deve se relacionar com seus liderados e ser grato pelo seu trabalho. Você deve ter a imagem de uma pessoa responsável e deve incutir em seus liderados um sentimento de orgulho e admiração, de que o líder deles é capaz de lidar com qualquer problema. Como líder, você não pode ter um dia ruim. Você até pode, mas você não deve aparentar a derrota. Não importa a circunstância. E se ficar de mau humor, abaixar a cabeça, lamentar-se ou reclamar dos líderes acima de você ou dos seguidores abaixo no comando, perderá o respeito das pessoas. E o desespero resultante dessa quebra se espalhará como rastilho de pólvora. Gente, isso é o que mais acontece. Eu já cansei de ver comandantes meus reclamando de comandantes acima. E a gente perde o respeito por essa pessoa. E eu já cansei de ver liderados reclamando de pessoas abaixo. E a gente perde o respeito por essas pessoas. Se você é líder, se você é comandante, você não pode se dar esse direito. Você tem que, acima de tudo, assumir a responsabilidade e você fazer a diferença. Se o seu comandante é ruim, não interessa para quem está abaixo de você com você mesmo. Você tem que fazer a diferença nisso. Ser líder é uma responsabilidade incrível. Há dias em que pode ser assustador saber que o destino de toda uma organização está na sua mão. Mas tenha sempre em mente que você foi escolhido para essa posição porque provou o seu valor.
porque demonstrou que conhece o negócio, porque demonstrou que é capaz de lidar com pressões e ser determinado, porque exibiu todas as qualidades necessárias para ocupar tal posto. E mesmo que nenhuma das opções acima seja verdadeira, agora que é líder, você está no comando. Ou seja, então ele fala que mesmo que isso aqui não for verdade, mesmo que você não exibiu as qualidades, se você deu um azar de estar lá, se você por um acaso está lá, você agora está no comando. Então ele fala, então pegue o maldito leme e comande. Então isso, gente, para mim é sensacional. Se você está no comando, comande, assume a responsabilidade, tenha hombridade, né? Tenha moral de você tomar as decisões difíceis. E aí ele coloca, né? É simples. Seja confiante. Você está nesse posto porque tem talento e experiência. Confie nos seus instintos. Haja com paixão. Demonstre a seus liderados que você se preocupa com eles e com a missão. Eu até inverti aqui a ordem, que para mim aqui essa aqui é a mais sensacional. Seja firme. Não escute conselhos dados pelo medo. Seja atencioso, mas não deixe a indecisão paralisado. Essa para mim aqui é a que para mim fecha com chave de ouro. Não escute conselhos dados pelo medo. Então dorme com essa aí, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e a gente vai para o próximo capítulo para análise, que é o capítulo 4. Todos temos nossos bonecos de sapo. Vocês vão descobrir o que é. Grande abraço.